Olá, meus amigos, né? Vamos voltar a falar do tal do coronga, né? Lamentavelmente, o Brasil alcançou as 5 mil óbitos pela essa peste maldita e claro que a mídia não ia esquecer de falar dela. Não é porque houve a situação do Sérgio Moro e até da situação da Joyce que eles iam esquecer do coronavírus, tá? É claro que já querem fazer um alardeamento. O presidente Bolsonaro fez uma declaração que até eles usaram isso contra ele para fazer sensacionalismo, né? A mídia não gosta do Bolsonaro, isso é um fato, por mais que você não goste do Bolsonaro ou não, isso é um fato, tá? E eles colocaram a matéria lá. Não, eu lamento muito, mas eu não faço milagre. Aí as pessoas estão vendo como o presidente é maldito, né? Como o próprio Nando Moura colocou, ele que é retweetado por esquerdista, né? Agora, tudo bem, ele é esquerdista de fato, né? Mas isso não vem ao caso, tá? Isso não vem ao caso. O que eu quero falar com isso? Que eles estão falando agora, ó, está vendo, porque a caceta, porque agora o Brasil tem mais mortes que a China. Apesar que eu duvido um pouco dos valores e estatísticas chineses, né? O que a gente vai esperar de alguém que mentiu sobre a doença, tentou esconder, tentou tirar o crédito, fizeram censura prévia com o sujeito que falou da doença. Então, que moral e que credibilidade que o governo da China vai ter neste fato, né? Quem garante que não há mais pessoas mortas? Porque a própria mídia fala que tem mais pessoas mortas ainda em relação ao Covid, mas na China não tem. A China tem credibilidade, né? É o Brasil que não tem credibilidade. Então, para você ver como é assimétrica a coisa, né? E nisso, a própria mídia não, por exemplo, falar que o presidente lamenta a situação. Ele falou que não faz milagre porque, gente, a gente está com uma estrutura deficitária na saúde. Por mais que a gente tente, o Brasil é um país com problemas de saúde e isso é muito antes do coronavírus. A gente vê, por exemplo, muitos casos de óbitos no Amazonas. Mas por que eles não falam, por exemplo, que o Amazonas é um estado que sempre houve corrupção? Que a corrupção também é um grande problema. Eu me lembro de 2017, do José Melo lá, cara envolvido em escândalo. Gente, o José Melo, ele é corrupto. Ele era corrupto. Oh, meu Deus do céu. Dá não. Dá não. Tá fraco meu carrinho. Não vai dar conta não. E aí, eles se esquecem disso. Não é de hoje que o estado do Amazonas tem problemas em relação a isso. Tá que lá é mais concentrado na capital, você sabe que isso é um fato, que a corrupção dos últimos anos é hoje a gente colhe esse fruto maldito. Ou não. O que acontece? Gente, a corrupção ela impediu que hoje a gente tivesse hospitais mais equipados também. Porque agora falou, não, vamos tentar achatar a curva, né? Eles nunca conseguem achatar essa bosta dessa curva porque eles têm que combinar com a realidade também da situação que a gente vive. Porque a nossa situação mesmo não é igual do europeu, por exemplo. Então eles podem ficar com lockdown, mas nós nem tanto. E isso foi defendido por muitas pessoas, inclusive pelo próprio presidente, que às vezes não dá para ter o lockdown. Pelo menos não da forma como eles queriam fazer, e eles ainda querem fazer, como o Dória quer fazer, como o Wilson quer fazer. É inviável. Mas não, eles pegam assim na fala do presidente. Ah, porque ele falou isso, porque ele falou assado, que... Gente, então a gente vive num país que foi surrupiado pela corrupção. A gente saiu de anos de governo da administração do PT, que desviou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões.
Bilhões esses que poderiam ter melhorado a saúde pública do Brasil. Então a gente está pagando também por esse preço. Porque quem sabe, né, que se a gente tivesse uma boa estrutura, realmente essas pessoas que estão vindo a óbito, elas não teriam elas teriam a possibilidade de sobreviver. Se tivesse mais respirador, né? Daí não ia ter defensor público, né, procurador, falando que era para escolher entre o paciente que defendia a quarentena e entre o outro que não defendia. É para escolher o que defendia a quarentena. Que negócio é esse, né? Isso é totalmente constitucional. Tudo bem, né? Ele falou isso, mas não vai acontecer nada com ele. Mas isso é um absurdo. Isso é um total absurdo. É um total, é um desserviço daquele que aquele sujeito falou. Mas ele falou. Mas e aí? Então a gente tem que atentar que a gente veio de um país que foi totalmente dilapidado. Tá? O Brasil ele foi totalmente depenado nos últimos anos pelo PT, pela administração do PT, pela própria administração do PMDB, com o Temer. Cara, a gente há 6 anos atrás decidiu uma Copa do Mundo sem condições. A gente tinha uma presidente que ela não tinha um compromisso com a economia. Que ela queria gastar, 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 gastar e pedalar. Então a gente não pode fechar os olhos que a gente está pagando o preço disso aí. Que a gente paga pelas consequências do passado. E tudo na vida a gente paga por um ato falho, um ato péssimo. Então a qualidade da saúde brasileira já não vem de hoje. Então, se essas pessoas morrem de Covid, também é uma consequência do passado. Claro que as pessoas têm que se cuidar, mas a mídia, por exemplo, pega a exceção para se tornar regra. Quando ela noticia de jovens que padeceram sobre o Covid-19 como se fosse uma doença que mata jovens. De fato, todo mundo vai morrer. De fato, os jovens morrem, mas eles se esquecem de falar que a porcentagem de jovens mortos é muito baixa ainda. E que muitas pessoas que estão indo a óbito tinham comorbidades. Por exemplo, a gente tem já a marca de mais de 60 mil americanos mortos. Acho que é 60 mil americanos, não sei quantas pessoas morreram nos Estados Unidos. Eles esquecem de falar que é uma nação de obesos. É uma nação de pessoas que não cuidam da própria saúde. Então é lógico que a probabilidade de morrer nos Estados Unidos é muito maior. O povo americano come muito mal. Mas quer me dizer, não, o país mais rico do mundo tá morrendo gente pra caralho. Porque, por exemplo, não tá morrendo essa quantidade absurda de gente na África. A África é supostamente muito mais pobre. É um continente de países muito pobres. E não está tendo essa mortalidade tão grande. Como, por exemplo, houve na Europa e houve talvez nos Estados Unidos. E até estava até imaginando, né? Eles estavam colocando, o grande problema da Europa, o grande problema do Brasil, o grande problema da Índia. Mas eles também não falam que agora está pipocando de casos na Rússia. E outra, a curva realmente está passando na Itália, na Inglaterra. Tanto que, assim, está diminuindo o número de mortes na Itália. Eu falei, nossa, que legal, que bacana, está diminuindo o número de casos na Itália. Aí tá até pensando pra mim, até comigo aqui, ó. Quer ver que eles vão falar que tá morrendo mais gente no Brasil agora? Morre-se mais de pessoas no Brasil que agora na Itália. Dito e feito, o próprio antagonista colocou isso aí. Pra quê? Pra vender uma imagem de caos. Claro que a notícia tem que ser dada, mas você vê que eles focam, principalmente a TV Globo, na notícia ruim. Porque a notícia ruim vende mais, a notícia ruim impacta mais, a notícia ruim induz mais, influencia muito mais que a notícia não ruim, a notícia positiva ou a notícia mais branda. Então você vê, por exemplo, que falaram que quando o William Bonner, porque eu não assisto o Jornal Nacional, vai falar do número de mortos, o logotipo do Jornal Nacional ele fica mais cinza. Então isso é um método.
Para quê? Para impactar mais o telespectador. Então você vê, por exemplo, que dizem que a Globo não fala muito das pessoas curadas. E agora estão até tirando a credibilidade de tratamentos e até que não há uma imunidade. Para você ver, né? Nem a própria imunidade eles estão falando, não, você vai ter o coronavírus de novo. Que é algo meio contraditório, mas enfim, já falei isso aqui. Ou se não, eles falam assim, que vai ter danos cerebrais, que a pessoa ela vai ter, deixa eu ver o que mais que falaram que ela ia ter, não, que o coronavírus ia causar infertilidade. Isso aí é bem chapa de alumínio. Então, é dano cerebral, que o coronavírus vai, sei lá, deixar a pessoa mais é, ela não vai se recuperar nunca mais, que ela vai continuar passando. Sabe? Esse tipo de notícia é para causar medo mesmo, tá? Porque eles falam assim, não há comprovação científica que o coronavírus a pessoa vai ter imunidade. Mas também não cadê a comprovação científica em pouco tempo que o coronavírus vai causar dano cerebral permanente? Ou que vai causar danos permanentes? Dá tempo de fazer esses estudos para ter evidência? Não. Mas o que eles falam? Eles vão falar do caso aí que não, que vai causar, que não vai ter imunidade, que não há comprovação científica. Vocês querem comprovação científica? É sério que agora, por exemplo, a gente está tentando ter mais medicamentos para ajudar as pessoas. Não, esse medicamento tem efeito colateral. Mas e aí? O que você prefere? Ter efeito colateral ou morrer? Mas teve pessoas que morreram por causa da hidroxicloroquina. Quantas? Contas de quantas pessoas que foram submetidas. Tá vendo como eles pegam a exceção para colocar como regra? Por quê? Porque isso interessa. Isso interessa totalmente. Isso aí tem muito método. Então, eles pegam o caso que agora morre-se mais gente no Brasil do que na China. Mas em muitos países morre-se mais que na China. Que agora o Brasil é um dos países que mais morre pelo coronavírus, porque o Brasil tem um presidente malvado. Então essa é a justificativa. Essa é a justificativa deles. Então, infelizmente, a gente trabalha também contra a doença, contra as pessoas que fazem politicagem. Porque essas pessoas realmente, elas são livres para não apoiar o presidente. Elas são uma democracia, realmente, não é uma ditadura. Mas você vê que eles querem causar uma destabilização total. São pessoas que fazem, por exemplo, chacota com a aparência do atual ministro. Mas, por exemplo, não falam, por exemplo, do suposto caso de corrupção que o Mandetta estava envolvido quando estava no Mato Grosso do Sul. Eles esqueceram disso, porque o Nando Moura cobrou isso do Bolsonaro quando o Mandetta foi anunciado como ministro. E até falou para o atual ministro, Nelson Tejo, ser o ministro da Saúde. Agora que ele fala mal. E estava falando bem do Mandetta. O Mandetta, quando estava, realmente, vamos esquecer isso aí dos indícios aí contra o Mandetta, porque agora não pode. Mas bateram palma quando o Moro abandonou a pasta da Justiça e Segurança Pública, na hora que ele não, eu acho que ele não deveria ter feito isso, por mais que ele mostrou que não era tão aliado assim, mas enfim, para você ver, dois pesos, duas medidas, né? Dois pesos, duas medidas. Realmente é complicado. É muito complicado lidar com esse tipo de situação. Pelo menos, eu acho bastante lamentável que a gente passe no Brasil. Porque a gente luta contra vários oponentes. É uma coisa complicada que a gente passa. A gente passa por uma situação lamentável, em todos os sentidos. Porque realmente é uma informação. Hoje morre-se. O Brasil é um dos países que mais morre pelo coronavírus, mas quantos países tiveram mais mortes por coronavírus? E agora estão superando a doença. Então, é uma questão apenas de interpretação de dados.
Ah, mas a doença é mais séria do que a gente imaginava. Com o próprio Drauzio Varela voltou atrás. Quando o Osmar Terra falou que ia morrer tanto e morreu mais. Então, o que o Osmar Terra fala agora não é mais verdade. Mas quando era o Drauzio Varela, vocês falam, vocês são desonestos, porque vocês estão tirando fora o contexto da fala do Drauzio Varela. É legal. O Drauzio Varela tem direito a mudar de opinião. Bosmar Terra não tem. Porque Bosmar Terra não é da patota do Bolsonaro, não é da patota deles. Então, o filho da puta é o Osmar Terra, não é o Drauzio Varela. Tá vendo como há dois pesos, duas medidas? E outra, eles não, eles falam meio assim, não, que o governo tal, o governo X, o governo Y comprou mais caixão, comprou mais não sei o que. Legal, porque eles não estão comprando mais respirador. Ou estão comprando, por que eles estão comprando respirador mais caro? Porque, por exemplo, a USP falou bem assim, ela tem um respirador, desenvolveu com os alunos um respirador mais barato. Adivinha de onde eles vão comprar o respirador? Mais caro. Então você vê que eles usam todo tipo de situação para roubar. Então eles não estão ligando para o coronavírus, eles estão querendo lucrar com o coronavírus. Porque para eles está sendo mais lucrativo essa situação do que a situação que a gente estava vivendo na vida normal. Para eles sabem que o governo federal vai socorrer. Não, faz o seguinte, meu amigo, deixa fuder com tudo que o governo federal vai nos socorrer. É isso que eles querem. Os governadores estão vendo mais lucratividade nisso. Deixar lockdown, quebrar o Estado para eles terem socorro do governo federal, porque às vezes o dinheiro que eles vão receber é maior. Eles sabem-se lá o que eles vão fazer com esse dinheiro. Então você vê, por exemplo, ações de prefeitos e governadores. Pô, em Goiânia, o cara tava no ônibus, aí não tinha um lugar para sentar. Aí ele achou um lugar para sentar, não, tarde demais. Os guardinhas foram lá, e arrancaram o cara do ônibus e desceram o cacete nele. Pô, que negócio é esse, cara? Que tirania é essa? Então tá tendo vazão, cara, disso aí. Cara, é lamentável isso aí. Lamentável de verdade. Então você vê ainda o uso da situação para dar vazão, né, a coisas negativas. Então a doença ela mostra muitas coisas também. Então ela tem um lado positivo que mostra quem é quem. E isso tem que ser muito bem evidenciado, tá? Isso tem que ser totalmente evidenciado, porque a gente tem que mostrar quem que é quem mesmo. O próprio Moro está mostrando quem ele é de verdade. Ou o Mandetta, ou o próprio Ronaldo Caiado. Até porque o Dória e o Witzel já mostravam quem eles eram, então não era nenhuma novidade. Então a situação é muito assim providencial nesse sentido. Isso tem que ser muito bem dito. Isso tem que ser muito bem colocado. O que eles estão fazendo é uma falta de vergonha. Mas enfim, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo pelo país todo. Então você vê que é triste, é triste. Cara, é triste pra cacete o que a gente tá passando. Mas ele vai ter que encarar. Ou isso, ou se deixar entregar. E com a mídia que a gente tem, porque a gente tem uma mídia canalha. A gente tem uma mídia que não ajuda. E já estão tirando a fé das pessoas. Por quê? Porque a mídia só coloca, morre mais gente agora do que na Itália. Sendo que na Itália morreu gente pra caralho, mas... E agora estão passando pelo pico da curva. Pra criar narrativa. Pra fazer uso político. Ao invés de falar, não, gente, vamos nos unir e tal. É fácil, por exemplo, criticar certas lives de cantores, por mais que eu não concorde,
Eu acho que a gente vive, o brasileiro vive anestesiado pra caralho, mas enfim, não é culpa dele. Não é, o brasileiro também acaba sendo uma vítima dessa situação. Isso é verdade. O brasileiro está sendo vítima dessa situação. O cara não tem o direito de assistir a live dele sertaneja porque o cara estava lá, estava bebendo. Aí o Conar censurou a live, derrubou a live do cara. Tá que eu acho que a gente não, a gente vai ter que se atentar que não vai dar para passar meses e meses ganhando R$ 600 do governo vendo lives de cantores sertanejos. Então a gente vai ter que acordar para a vida. Vai, claro que vai. A situação que a gente está vivendo, o afegão médio não vai ter nenhum direito de ver a live sertaneja dele. Por quê? Porque o Condar está censurando. Só colocando do que eles querem que você veja. Isso aí tem que ser muito bem colocado. Porque isso está mostrando um lado negativo das pessoas. É muito ruim isso. É muito ruim de verdade. Apesar que é bom para que a gente veja quem é quem. A gente tem que ver quem está do nosso lado. Então é nas horas mais difíceis você ver quem está do seu lado. E nunca esqueça quem está do seu lado em todo o sentido da sua vida. Porque a vida é assim. Dê o seu melhor. Porque na hora mais difícil, você vai ver quem está do teu lado e a pessoa que só queria te usar, as pessoas que só querem te usar, elas vão te abandonar. Como isso já aconteceu. Então, você que tá se achando pra caralho, tem gente que se acha pra caralho. Ainda mais numa situação dessa, a arrogância, ela não cai. Eu te falo, quando você estiver na merda, isso vale pra político, vale pra celebridade, vale pra youtuber que se acha pra caralho. No dia que tu estiver na merda, essas pessoas que estão puxando teu saco, vão cagar pra você, tá? Então nunca se esqueça disso. Então lembre-se das pessoas que estão do seu lado, porque tem pessoas que sempre vão estar do seu lado, independentemente de qualquer situação. Ela vai estar do teu lado. Então nunca esqueça essas pessoas, tá? Essas que estão puxando o saco, essas aí são as primeiras a pular fora do barco, tá? Como isso próprio aconteceu com o próprio Bolsonaro. E vai acontecer com o Mourão. O Mourão não, com o Moro, o Sérgio Moro. Lamento pelo Sérgio Moro. É difícil eu admitir que ele foi sacana. Mas se ele acha que ele vai ser querido pela Joyce, pelo Frota, pelo Nando Moura o resto da vida, ele está muito enganado. Está super enganado. Porque quem ficou do lado do Moro quando ele foi atacado de Intercept foi o presidente Bolsonaro. Levou ele para estádio, mostrou que ele tem apoio. O que o Moro fez? Hein? De certa forma, eu acho que para quem estava insatisfeito e preza pela ética, não precisava se demitir daquela forma, não. Eu acho que ele poderia ter chegado no presidente, ter feito uma conversa e falado: eu estou caindo fora porque o Valeixo saiu. Ok. Não precisar disso aí, ó. Aí o presidente fala, ó, ele falando que, ó, tô fora do governo mesmo. Mas não. Tinha que fazer todo aquele carnaval e ainda mostrar print com a Zambelli. Pra quê? Pra se parecer. É muito lamentável esse tipo de coisa. Muito lamentável de verdade. E nessas horas de Covid e tudo mais, você vê o protagonismo de muitas pessoas. A vontade de ter protagonismo na situação. O próprio MBL quer ter. A própria mídia quer ter em relação a isso, né? Ah, é porque agora a audiência da Globo aumentou por causa do coronavírus. Vai ver o que a Globo quer em relação a isso. Te informar ou te enganar? Ou te moldar? As pessoas não pensam nisso, que a mídia, ela... Ah, mas a mídia tá informando e desinformando ao mesmo tempo. Ela só mostra o que você quer. O que ela quer que você veja.
em relação a tudo, ao corona, à política, porque a mesma matéria do G1 esqueceu de mencionar que, como mencionou no título, que o presidente lamentava pela perda das pessoas. Mas não, colocou a manchete que ele falava que não faz milagre. Para quê? Para tirar o crédito dele, né? Para desmoralizar o presidente. Ou seja, eles não escondem que eles não são isentos. Quando a mídia fala, eu sou isento, cara, ninguém é isento. Eu não sou isento, eu tenho lado, eu não sou imparcial. Eu não sou obrigado a ser imparcial, eu não sou veículo de comunicação, é a minha opinião. Eu não sou jornalista, então eu falo, eu tenho minha parcialidade. Ah, mas você está passando o pano. Eu tenho o meu lado. Eu não venho com essa, você tem que ser imparcial. Você já falou para petista que eu ser imparcial? Hein? Você já falou para petista que ele estava passando pano pro Lula, para Dilma? Não, então cala a boca. Não me venha falar de imparcialidade. Não me venha me falar de isenção. Porque você não é isento, então não exija de mim algo que você não tem, tá? Porque isso aí é hipocrisia, isso aí é demagogia, porque as pessoas exigem algo que elas dos outros, algo que ela não tem. Em relação a isso, a neutralidade da política, porque o Nando Moura ele quer se acha, ele fala que não é gado de política, que ele não é gado, quem está querendo é gado, mas eles são gados do Moro, são gados do Nando Moura. O Nando Moura fala amém. Mas não, isso não é gado de político, então tá bom. Você tá livre, né, de ser gado. Tá vendo como é uma hipocrisia? Mas enfim, eu vou encerrar por aqui porque vai demorar pra caralho pra eu conseguir esse negócio e eu já falei que tinha que dar. Muito obrigado.